Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão André Luiz, Ministério Palavras que Edifica, aqui nesta noite de sexta-feira, um novo penteado aqui, né? Uma mudança no nosso visual. Depois de um dia de trabalho, não estava conseguindo dormir e fui para a palavra para meditar. E o Senhor Deus, Ele é tremendo, né? O Senhor Deus estava falando comigo ainda sobre o mistério de Elias, né? E quero aqui ler somente alguns versículos que diz assim, 1 Reis 19:9. Ele entrou numa caverna, passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que faz aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busca a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande vento, um forte vento que fendia os montes, que quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei sobre Síria, também Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel, também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, ungirá profeta em teu lugar. Sabe, essa história aqui tem ficado gravado na tábua do meu coração, sobre, mais uma vez, sobre depressão, sobre ataques que as pessoas às vezes recebem na sua mente, no seu psicológico, e a pessoa fica totalmente vulnerável, né? E por causa daquele ataque, naquele momento, psicologicamente falando, de Elias, ele vai fugir para uma caverna. Quando às vezes nós, né, também fazemos que nem Elias, no momento de fraqueza, no momento de angústia, no momento de problemas psicológicos, nós procuramos uma caverna para adentrar, procuramos um lugar de refúgio, né, para nossa alma. Achamos que a caverna vai ser o melhor lugar para nós nos escondermos, para nós nos isolar, né? Hoje aqui sexta-feira, né? Já quase 9h56, e tem muitas pessoas nesse exato instante com depressão. Pessoas que estão num quarto escuro, pessoas que estão dentro da sua casa trancafiada, isolada, por causa de uma depressão que tem entrado na sua alma, tem encontrado espaço dentro do seu ser. E muitas das vezes a pessoa, primeiro passo que ela faz que nem Elias, né? Ele vai entrar para uma caverna, né? Eu quero dizer que caverna não é lugar para mim e nem para você ficar, porque quem crer
não se esconde. E às vezes a pessoa acha que a melhor solução para a vida dela é ela se esconder, é ela se ocultar por alguns momentos, né? Sair de cena, sair de cenário. Mas só que Elias estava errado. E muitas das vezes nós fazemos vera para entrar. Nós procuramos um lugar para a gente se esconder. Ficamos procurando voltei aqui, louvado seja o nome do Senhor. Estou com um probleminha aqui na minha internet. E fazemos que nem Elias, procuramos um cantinho, né? Queremos ficar isolado, ficar sozinho, queremos ver ninguém. Sabe, também existem coisas que somente você sabe, mas ninguém. E é um cantinho profundo na sua alma, onde você guarda os seus segredos, que você não conta para ninguém. E esta caverna é a caverna da alma humana, onde eu e você jogamos as nossas tristezas, erro para que ninguém vê, e de vez em quando eu e você fugimos para lá. E quando eu e você fugimos para esse lugar, para esse cantinho, e quando nós chegamos lá, Deus se encontra conosco. Eu quero dizer para você nesta noite, olha para dentro de si, aonde é a sua caverna. Sabe, Deus havia mandado Elias ir para o monte de Deus, Horebe. Mas quando ele, chegando lá, ele vai entrar numa caverna para ninguém ver ele. Porque Elias estava fugindo naquele momento. E talvez nessa sexta-feira seja um momento que você esteja fugindo. Talvez seja um momento de solidão, um momento de tristeza. Aqui Elias estava sofrendo de uma alta compaixão. Elias estava achando que ele estava sozinho, que todo mundo era contra ele. Justamente acontece muito com as pessoas que acham que todo mundo é contra ele. Ele prefere se isolar, né? Só que o Senhor perguntou a Elias 2 vezes, né? O que faz aqui, Elias? No versículo 9 e no versos 13. E da mesma forma, quando você entra na caverna, Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Por que Deus perguntou de novo a Elias? Eu creio que a resposta dele não tinha sido suficiente. E quando, amado, Deus nos pergunta algo sobre nossos pecados, não adianta ficar se justificando, colocando a culpa em outras pessoas. Porque eu conheço pessoas que ficam colocando a culpa, né, no outro. O que você está fazendo na sua caverna? Não adianta se justificar, não adianta você lançar a culpa para outra pessoa. Sabe, então nesta noite aqui de sexta-feira, eu te convido a refletir comigo sobre as ordens que Deus deu a Elias e saber o que fazer quando entramos na caverna. A primeira ordem que Deus faz lá para Elias, para mim, para você nessa noite é: saia da caverna. É noite de sexta-feira de você sair da caverna, sair dessa situação de isolamento. Sair é a primeira ordem que Deus dá para Elias. Sair da
caverna. Ali não era o lugar que Deus queria que ele estivesse, nem eu, nem você. A caverna, amados, é um lugar de medo. A caverna é um lugar de covardia. E Deus não quer que os seus servos escondidos, sim, dispostos para lutar. Então, vai para fora. Vai com medo a si mesmo. Quantas vezes nas nossas vidas, na hora dos problemas, em vez de avançarmos, o que nós fazemos? Recuamos, nos escondemos. E esse não é um papel de um servo de Deus. Esse não é um papel que Deus tem para você e nem para mim. Porque o Senhor nosso Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas o Senhor tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo, capítulo 1, versos 7. Sabe, eu quero dizer a você que nessa noite de sexta-feira, não fica aí curtindo depressão. Saia desta caverna. Suba um monte. Tem pessoa que, pô, uma sexta-feira linda, tanta coisa para fazer, tanta coisa para tu curtir. Pode estar indo no cinema, ou indo na praia à noite, ou vendo um filme, uma série, ou namorando, ou passeando, ou conversando. Sai da caverna. Viva a vida, sai desse isolamento. Então, a segunda ordem para Deus, para mim, para você nessa noite de sexta-feira, falando sobre a depressão de Elias, suba o monte, no versículo 11, ou seja, põe-te neste monte perante o Senhor. O Senhor estava convidando Elias para se colocar diante do monte, ou seja, a presença de Deus é o lugar onde devemos estar. E fora da presença de Deus não há felicidade nem paz. Elias havia ido até ali para subir um monte, se encontrar com Deus, e não podia desanimar logo neste momento. E Elias, ele viu, um forte vento, depois um terremoto, fogo em seguida, um fogo. O Senhor não estava em nenhum deles, mas quando surgiu um ciclo tranquilo, suave, uma brisa leve, aqui fala que Deus não estava naqueles fenômenos, terremoto, barulho. Não. Deus se apresentou na coisa bem calma, bem levinha, uma brisa leve. Deus falou com ele. Às vezes nós queremos ter uma experiência com Deus que seja sobrenatural. Quer que o anjo desça, relâmpago, terremoto, e visões, revelações. Mas não, irmão. Mas o que Deus quer ter um relacionamento conosco. Não fique nesta noite ou na manhã, tarde, que você vai ver esse vídeo, procurando Deus em coisas grandes. Procure nas pequenas e você achará. O monte é um lugar de ter experiência com Deus. Hoje eu subi um monte 2 vezes ali no Monte Moriá, ali entre Deodoro e Anchieta. 6h30 da manhã eu estava no monte, 6h30 para 7 horas eu estava no monte. E depois, na hora do meu almoço, eu fui ali entregar o meu propósito de jejum ali no monte. Então, um monte é um lugar de ter experiência com Deus. Você também pode fazer da sua casa, da igreja, em qualquer lugar, um monte de oração. Eu falei isso hoje. Livro de Mateus, capítulo 6. Ou seja, quando oramos e deixamos esse nível terreno e subimos às regiões celestiais. Livro de Efésios, capítulo 1, versos 3. Eu te convido nesta noite de sexta-feira para você subir um monte da oração. Deus quer falar contigo. E a terceira coisa que Elias tinha que fazer, unge o meu escolhido. Vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e lá unge Azael, Jeú e Eliseu. Ele tinha 3 coisas para fazer. Depois de sair da caverna e subir o monte, Deus mandou Elias voltar pelo caminho do deserto. Ungiu o novo rei da Síria, o novo rei de Israel, e Eliseu para ser o profeta em seu lugar. Isso significava que haveria uma mudança em tudo ao seu redor. Sabe, irmã Thelma, tenho orientado, tenho ajudado, fazendo gabinete com a irmã Thelma e com outras demais pessoas, também pastores, irmão, o senhor Oronato, hoje estava conversando comigo. Eu quero dizer para vocês que Deus quer uma mudança.
Deus quer mudar tudo em nosso redor. Às vezes nós ficamos presos em ciclos, ficamos presos em circunstância, e Deus quer mudar tudo ao nosso redor. É tempo de mudança. Tem ciclos que já acabou, que já terminou. E quando ele saiu dali, Deus estava falando: vou fazer uma mudança, vou fazer um rebuliço na sua vida, né? Ou seja, ungir rei, sacerdote e profeta. 3 unções que Elias teria que derramar na vida das pessoas, né? E com isso Deus estava mandando Elias fazer o seu trabalho e não ficar questionando que estava sozinho. Às vezes você fica questionando muito: mas eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, todo mundo virou as costas para mim, né? Deus nos usa para alimentar pessoas, para fazer a sua obra, mesmo que pensamos que não tenha ninguém. Sabe, as mudanças, ela acontece através de nós. Não podemos ficar parados esperando. Sabe, eu te convido nesta noite, madrugada, ou manhã, ou tarde, para você agir. Você precisa agir. Você precisa agir urgentemente. E quando a unção de Deus está sobre nós, Deus nos usa para contagiar outras com a mesma unção. Ou seja, abençoa as pessoas. Deus te ungiu para ministrar bênção às outras pessoas. Deus me ungiu para ministrar bênção sobre a tua vida. Sabe, o Senhor te usará para ungir e levantar outras pessoas. Ou seja, pare de reclamar. Reaja. Reaja. Não adianta ficar reclamando, olhando o que passou, o que perdeu, o que não aconteceu. Reaja. Sabe, e Deus falou para Elias: eu também conservei em Israel 7.000 homens, todos joelhos que não se dobraram perante a Baal. Elias achava que ele estava sozinho, mas tinha 7.000 pessoas que era mais crente ainda que ele. Sabe, você nessa situação, você não está sozinho. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Não está sozinho, irmão. Elias disse para Deus que estava sozinho, por isso que estava na caverna. Elias, ele deu uma desculpa a Deus: Senhor, eu estou aqui na caverna porque eu estou sozinho. Outras pessoas podem dizer assim: Senhor, eu estou aqui nessa situação porque eu estou abandonado, porque minha mulher foi embora, meu marido foi embora, ou perdi emprego, ou a minha saúde não está legal, por isso que eu estou aqui na caverna. Talvez você está dando desculpa aí, dizendo que está na caverna por causa disso, daquilo, ou de aquilo outro. Boa noite, Aline. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então, para de dar desculpa. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho. Sabe? Deus mostrou para Elias que havia 7.000 pessoas que não dobraram o seu joelho e nem beijaram o ídolo do Baal. Por mais que vejamos o mundo corrompido, a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Mateus 24, versos 12. Mesmo assim, o que nós temos que fazer? Nós precisamos crer que assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos capítulo 11, versos 5. Então, para nós concluir aqui, essa live aqui que eu nem anunciei, que eu falei, né? Trabalhei bastante hoje, debaixo de um sol muito quente. Cheguei em casa, já almocei, já descansei, mas não estava conseguindo dormir. Falei, vou ler a palavra. E voltei, Deus voltou a palestrar comigo sobre a depressão de Elias. Então o que você temos que fazer, concluindo? Quando enfrentar a crise, não fique na caverna. Não se isole, não se esconda. Quando surgir a crise na tua vida, seja qual for a ordem, qual for o nome da crise que surgir na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, no seu ministério, ou no local onde você mora, no condomínio, na vila, ou na favela, ou no morro, em outros países, quando vir a crise, você tem que enfrentar a crise. E não fique na caverna, saia e suba para o monte de Deus.
vai para a oração. Seja um profeta. Ajude o Senhor a levantar mais escolhido. Deus quer te levantar. Aí você não está entendendo. Essa crise aí não é para te matar. Essa crise aí é para você buscar mais Deus, entrar na dependência do Senhor, e você vai ajudar outras pessoas, sabe? Você não ficará sozinho. Você nunca vai ficar sozinho, porque Jesus mesmo estará contigo. Vamos lá, Mateus capítulo 28, no seu versículo 20. É muito conhecido esse versículo, para nós terminarmos aqui esta noite. Agora em pouco tem que estar dormindo, que amanhã estou de plantão, né? Para a glória de Deus. Mais um dia para o fundo de garantia, né? Vamos lá. Ah, mas eu não estou trabalhando. Irmão, não desanime não. As portas vão se abrir, tá? Coloque currículo. Encontra um amigo, fala para o teu amigo te indicar. Vai para o monte, faz campanha. Não se desanime. Estou deprimido porque estou desempregado. Vai adiantar o que você ficar chorando? Vai adiantar o que você ficar isolando dentro de casa? Ou muitas pessoas, quando estão nessa situação, enche a cara, ou dá um teco, ou fumar um baseado, ou cheirar um cheirinho da loló. O que vai adiantar você cheirar um cheirinho da loló? Fumar uma maconha, ou um dizirê? O que vai adiantar? Ah, não, estou deprimido, vou tomar 3 caixas de cerveja, vou comprar uma garrafa de uísque, vou comprar um energético, vou misturar com uma vodka, vou acabar com a minha depressão. Não, irmão. Você nunca vai estar sozinho. Mateus 28, versículo 20. Diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Deus está conosco, irmão. Você não estará sozinho. O inimigo da nossa alma quer que você entre na caverna da depressão. Quer te levar para as drogas, quer te levar para a prostituição, quer te levar para os caminhos errados. Mas quando você ouve a voz do Senhor, vai para o monte da adoração. Quando você reage, se levante, levanta a tua cabeça. Você é um príncipe, você é uma princesa, sabe? E tudo que o inimigo quer que nessa sexta-feira linda, ou nesse final de semana maravilhoso, você fica aí deprimido, abatido, com ansiedade, com medo, cheio de trauma, cheio de coisa na sua cabeça. Enche a tua mente da palavra de Deus. Leia um bom livro, faça um exercício, busca ajuda com um profissional da área, busca ajuda na palavra. Fala com o Senhor o que você está sentindo. Fala, Senhor, a minha alma está doendo, Senhor. Senhor, estou triste, eu estou fraco, eu estou cansado, estou desanimado. Me ajuda, Senhor, me dá uma luz. Abra um caminho para mim, estenda as suas mãos. Quando você invoca essas palavras, quando você começa a falar dessas palavras, você está orando a Deus. Aí o próprio Deus vai vir, vai tirar você dessa caverna e vai perguntar para você 2 vezes: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Em outras palavras, o que você está fazendo da tua vida? Aproveite, a vida é linda. A vida é como uma nuvem que passa no céu. A vida é como uma sombra, logo vai, irmão. E às vezes você é tão novo, mas não viveu nada, porque está deixando a depressão, os problemas fazendo você entrar na caverna. Então, saia da caverna, tome um bom gelado. Não jantou ainda, vai jantar. Amanhã cedo prepara para ir para uma praia, fazer uma trilha, fazer uma caminhada, conversa com as pessoas, vai para um shopping center,
um parque, procura os seus amigos. Os teus amigos estão no mesmo lugar, é você que muitas das vezes que se afasta dos seus amigos. Sabe? Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz, não somente hoje e amanhã, para todo sempre. Amém. Saia da caverna. Tchau, tchau.